A elite empresarial se reúne para celebrar o maior contrato da história de uma renomada CEO. Mas um gesto de desprezo contra uma senhora humilde transforma a noite em escândalo. Minutos depois, seu contrato bilionário é cancelado diante de todos, sem explicação. Ela não sabia que acabara de humilhar a mãe do homem que sustentava seu império. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O salão do Hotel Unique, em São Paulo, nunca havia recebido uma cerimônia tão grandiosa. Lustres de cristal pendiam do teto como estrelas capturadas, refletindo luz dourada sobre o mármore polido que cobria cada centímetro do chão. Valentina Monteiro observava tudo aquilo com um sorriso discreto nos lábios, mas por dentro seu coração batia num ritmo acelerado de pura satisfação. Aquele era o momento que ela havia esperado por toda a vida. Não apenas esperado, mas perseguido com unhas e dentes, sacrificando noites de sono, finais de semana, relacionamentos e até mesmo pedaços de si mesma que talvez nunca mais recuperasse. Aos 42 anos, Valentina era considerada uma das empresárias mais influentes do país. Sua empresa, a Monteiro Investimentos e Desenvolvimento, havia começado com um escritório alugado na Faria Lima e agora ocupava 3 andares inteiros de um edifício corporativo de vidro espelhado na mesma região. Eram 500 funcionários, contratos em 17 estados brasileiros e participação em projetos que movimentavam bilhões de reais anualmente. Valentina sempre soube que era diferente. Desde menina, quando crescia num apartamento apertado no Tatuapé, ela olhava pela janela e via os prédios luxuosos ao longe, prometendo a si mesma que um dia estaria lá dentro, comandando, decidindo, sendo importante. E ela conseguiu. Formou-se em administração de empresas na FGV, fez MBA em finanças, trabalhou 18 horas por dia durante anos até abrir sua própria consultoria. Os primeiros clientes eram pequenos, tímidos, mas Valentina tinha algo que poucos tinham: uma ambição feroz e uma capacidade impressionante de identificar oportunidades onde outros viam apenas risco. Com o tempo ela cresceu, e cresceu rápido. Investidores começaram a aparecer, contratos maiores surgiram, e antes que percebesse, Valentina estava no topo. Ou quase, porque aquela noite representava o verdadeiro topo. O contrato de 700 milhões de dólares com a Global Tech Enterprises, uma multinacional americana que finalmente reconhecia o potencial da Monteiro Investimentos para gerenciar um megaprojeto de infraestrutura digital no Brasil. Era o maior acordo corporativo já assinado por sua companhia. Era a consolidação definitiva de tudo o que ela havia construído. Era a prova de que Valentina Monteiro não era apenas mais uma empresária de sucesso, mas uma verdadeira potência. O salão estava repleto. Executivos de terno impecável conversavam em grupos, segurando taças de champanhe francês. Jornalistas de veículos especializados circulavam discretamente, registrando cada detalhe. Drones de imprensa autorizados sobrevoavam o ambiente, capturando imagens aéreas que seriam transmitidas ao vivo para canais de televisão e portais de notícias. Valentina havia contratado uma equipe de relações públicas para garantir que aquele momento fosse noticiado em todos os veículos relevantes. Afinal, não bastava ter sucesso. Era preciso que todos vissem. Era preciso que todos soubessem. Ela usava um vestido de festa azul marinho, longo e justo, desenhado especialmente para a ocasião por um estilista renomado. Os cabelos castanhos estavam presos num coque elegante, e ela usava brincos de diamante que haviam pertencido à sua avó, a única herança de família que carregava consigo. Valentina gostava de manter essa pequena conexão com suas origens, mas apenas como lembrança do quanto havia evoluído. Ela não era mais a menina do Tatuapé. Ela era Valentina Monteiro, CEO visionária referência. Entre os convidados, ela cumprimentava desembargadores, empresários conhecidos nacionalmente, políticos influentes e representantes de instituições financeiras. Cada aperto de mão era calculado, cada sorriso estratégico. Valentina sabia que naquele ambiente, imagem era tudo,
e ela havia construído a sua com precisão cirúrgica, mulher de negócios, determinada, inabalável, alguém que não se deixava abalar por nada nem ninguém. A cerimônia oficial começaria em poucos minutos. No palco montado ao fundo do salão, uma mesa com tecido de veludo vermelho aguardava. Sobre ela, 2 canetas douradas, documentos organizados e um microfone. Valentina subiria ao palco junto com Richard Caldwell, o CEO da Global Tech, assinariam o contrato diante de todos e brindariam ao futuro. Fotógrafos registrariam o momento exato. A imprensa repercutiria. O mercado financeiro reagiria positivamente. Tudo estava planejado. Mas então, enquanto Valentina conversava com um grupo de investidores próximos ao bar, ela sentiu um toque leve em seu braço. Virou-se, esperando encontrar algum executivo ou talvez um dos organizadores do evento. Em vez disso, viu uma senhora idosa de cabelos brancos presos num coque simples, vestindo um conjunto de calça e blusa em tom bege discreto. A mulher sorria de forma tímida, quase envergonhada, e seus olhos claros brilhavam com uma ternura genuína. Valentina não a reconheceu de imediato. Franziu levemente a testa, confusa. Quem era aquela mulher? Como ela havia entrado no evento? A segurança não deveria ter barrado pessoas sem convite? A idosa se aproximou um pouco mais e disse, com voz suave e carregada de emoção: Valentina, querida, vim aqui só para te ver nesse momento tão especial. Estou muito orgulhosa de você. Muito mesmo. Valentina sentiu uma pontada de irritação. Aquela mulher a conhecia? Ela não se lembrava de tê-la visto antes. E por que ela a chamava de querida? Olhou ao redor rapidamente e percebeu que alguns executivos próximos haviam notado a cena. Estavam observando com curiosidade. Valentina detestava situações fora de seu controle. Detestava surpresas. E aquela mulher, com sua aparência simples e seu toque delicado, representava exatamente isso. Algo inesperado, algo que não fazia parte do roteiro. Desculpe, mas acho que você se confundiu, Valentina respondeu, tentando manter o tom educado, mas firme. Esse é um evento corporativo fechado. Apenas convidados podem estar aqui. A idosa piscou, surpresa com a rispidez, mas manteve o sorriso. Eu sei, querida. Eu vim com meu filho. Ele disse que eu podia vir te cumprimentar. Sempre falei dele para você, lembra? Ele sempre te admirou muito, mesmo você nunca dando muita atenção para ele. Valentina sentiu o sangue gelar nas veias. Filho? Quem era o filho daquela mulher? Ela revirou mentalmente a lista de convidados, tentando identificar quem poderia ter trazido uma mãe tão deslocada. E aquele comentário sobre admiração, sobre ela nunca ter dado atenção. Quem se achava no direito de falar assim com ela? Ela olhou novamente ao redor. Mais pessoas estavam prestando atenção agora. Um fotógrafo havia direcionado a câmera na direção delas. Valentina sentiu a pressão aumentar. Não podia permitir que aquela situação se estendesse. Não podia permitir que aquela mulher, com sua simplicidade constrangedora, manchasse a imagem que ela havia construído tão cuidadosamente. Deu um passo atrás, afastando-se do toque da idosa, e sua expressão se fechou. Os olhos, antes apenas frios, agora ardiam com desprezo mal disfarçado. Olha, disse Valentina, elevando ligeiramente o tom de voz. Eu não sei quem você é, nem quem é seu filho, mas você claramente não pertence a este ambiente. Esse é um evento de alto nível corporativo. Pessoas como você não deveriam estar aqui. O salão ao redor começou a silenciar. Conversas foram interrompidas. Cabeças se viraram. A idosa, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo, tentou sorrir novamente, mas agora havia confusão em seus olhos. Mas eu só vim te cumprimentar, minha filha. Eu não sou sua filha. Valentina cortou dura. E você está fazendo uma cena constrangedora. Olhe para você. Olhe para esse lugar. Você realmente acha que faz sentido estar aqui? Você é pobre. Você é sem classe. Pessoas do seu nível não pertencem a eventos como este. Não pertencem ao meu círculo.
As palavras saíram como lâminas afiadas, cortando o ar e atingindo a idosa em cheio. Dona Célia, como se chamava a mulher, sentiu as pernas bambearem. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos, mas ela tentou segurá-las. Balbuciou um pedido de desculpas, a voz falhando. Eu não quis incomodar. Eu só queria... Mas Valentina não estava disposta a ouvir. Estava furiosa. Furiosa por ter sido interrompida. Furiosa por estar sendo observada. Furiosa porque aquela mulher, com sua fragilidade irritante, estava arruinando o momento que deveria ser perfeito. Ela pegou a taça de vinho tinto que segurava na mão, ergueu-a com um gesto brusco e, diante dos olhos horrorizados de todos ao redor, despejou o conteúdo sobre a cabeça da idosa. O líquido vermelho escorreu pelos cabelos brancos, pelo rosto enrugado, pelo pescoço frágil, manchando a blusa bege. Pingou no chão de mármore, formando pequenas poças escuras. Dona Célia fechou os olhos, petrificada pela humilhação. Não conseguia se mover, não conseguia falar. Só sentia o calor do vinho molhando sua pele e a dor profunda de ter sido desprezada de forma tão cruel. O salão inteiro ficou em silêncio absoluto. Ninguém se mexia. Ninguém ousava falar. Fotógrafos capturaram o momento exato. As câmeras dos drones registraram tudo de cima. Executivos olhavam uns para os outros incrédulos. Alguns desviaram os olhos, constrangidos. Outros continuaram encarando, chocados. Valentina, porém, não demonstrou arrependimento. Pelo contrário, ela sorriu, um sorriso forçado e artificial, ajeitar o vestido com um gesto desdenhoso e virou-se, ignorando completamente a mulher que acabara de humilhar. Caminhou de volta para o centro do salão, como se nada tivesse acontecido, como se aquilo fosse apenas um pequeno ajuste necessário. Algo que precisava ser feito para manter a ordem, para manter o controle. Alguns convidados tentaram retomar as conversas, mas o clima estava pesado. Dona Célia, ainda parada no mesmo lugar, foi auxiliada por uma garçonete que lhe ofereceu guardanapos. A idosa aceitou em silêncio, limpando o rosto com as mãos trêmulas, e depois saiu discretamente do salão, desaparecendo pela porta dos fundos. Ninguém a seguiu. Ninguém perguntou se ela estava bem. Valentina subiu ao palco poucos minutos depois, conforme o planejado. Richard Caldwell, o CEO da Global Tech, já estava lá, ao lado de outros executivos. Ele olhou para Valentina com uma expressão estranha, mas não disse nada. Talvez não tivesse visto o ocorrido, ou talvez preferisse não comentar. O mestre de cerimônias iniciou o discurso formal. Falou sobre a parceria histórica entre a Monteiro Investimentos e a Global Tech. Enalteceu a visão estratégica de Valentina. Mencionou os impactos positivos que o contrato traria para a economia brasileira. Valentina ouviu tudo aquilo com um sorriso calculado no rosto, mas por dentro ela ainda sentia a adrenalina do confronto. Ainda sentia a raiva. Ainda sentia a necessidade de provar que estava no controle. Quando foi sua vez de falar, ela pegou o microfone e dirigiu-se à plateia com a confiança de sempre. Boa noite a todos. Esse é um momento histórico para a Monteiro Investimentos, um momento que representa anos de trabalho árduo, dedicação, incansável e uma visão clara do futuro que queremos construir. Estou imensamente honrada de assinar este contrato com a Global Tech, uma empresa que compartilha dos mesmos valores de excelência e inovação que sempre guiaram nossa trajetória. Aplausos educados ecoaram pelo salão. Valentina continuou falando, descrevendo os detalhes do projeto, os benefícios esperados, as metas ambiciosas. Sua voz era firme, segura, convincente. Ninguém diria que, minutos antes, ela havia humilhado uma idosa de forma brutal. Ninguém questionaria sua capacidade de liderança apenas por aquele incidente. Afinal, ela era Valentina Monteiro. E Valentina Monteiro não cometia erros. Ou pelo menos era isso que ela acreditava. Quando terminou o discurso, Richard Caldwell tomou o microfone e também fez sua fala. Ele agradeceu a Valentina, a equipe dela, aos investidores presentes. Mencionou a importância da parceria. Falou sobre os próximos passos. Tudo parecia estar correndo perfeitamente.
até que um homem invadiu o palco. Ele era alto, vestia um terno cinza impecável e carregava uma pasta de couro preta. Sua expressão era séria, quase alarmada. Caminhou diretamente até Richard Caldwell e sussurrou algo em seu ouvido. O CEO da Global Tech ficou pálido instantaneamente. Olhou para o homem, depois para Valentina, depois para a plateia. Pediu licença ao microfone e se afastou para conversar em particular. Valentina sentiu um aperto no peito. O que estava acontecendo? Quem era aquele homem? Por que Richard parecia tão perturbado? Os segundos pareceram se arrastar. A plateia começou a murmurar. Executivos trocavam olhares confusos. Valentina tentou manter a compostura, mas sentia as mãos suarem. Algo estava errado, muito errado. Richard Caldwell voltou ao microfone, mas sua postura era completamente diferente. Ele evitava olhar diretamente para Valentina. Pigarreou claramente desconfortável e disse: Senhoras e senhores, lamento informar que, por motivos que ainda estão sendo esclarecidos, a assinatura do contrato será suspensa temporariamente. Um murmúrio alto percorreu o salão. Valentina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Suspensa? Como assim suspensa? Aquilo não fazia sentido. Tudo estava acertado. Tudo estava garantido. Ela se aproximou de Richard, tentando manter a voz baixa, mas firme. Richard, o que está acontecendo? Não entendo. O que significa suspensa? Ele a olhou com uma expressão que misturava constrangimento e algo próximo da pena. Valentina, recebi uma ordem direta do nosso acionista majoritário. A instrução é clara. Suspender imediatamente a assinatura. Não posso fazer nada. Acionista majoritário? Mas quem? Por quê? Valentina sentiu o pânico começar a crescer. Richard, isso não pode estar acontecendo. Nós temos um acordo. Temos meses de negociação, temos... Eu sei, ele interrompeu já se afastando. Mas as ordens são claras. Sinto muito. E então, como numa coreografia sinistra, outros executivos começaram a se levantar. Representantes de empresas parceiras, investidores, membros do conselho. Um a um, foram saindo do salão. Alguns cumprimentaram Valentina rapidamente, com olhares evasivos. Outros simplesmente saíram sem dizer nada. Valentina ficou parada no palco sozinha, enquanto o salão que minutos antes estava repleto de admiração, agora se transformava num deserto de cadeiras vazias e olhares julgadores. Fotógrafos continuavam registrando. Os drones ainda sobrevoavam, mas agora, em vez de capturarem o triunfo, estavam documentando a queda. Ela desceu do palco com as pernas trêmulas. Procurou por alguém da sua equipe, mas todos pareciam tão perdidos quanto ela. Seu assistente, Bruno, se aproximou com o celular na mão, o rosto pálido. Valentina, os portais de notícias já estão repercutindo. Dizem que o contrato foi cancelado. E tem um vídeo seu, com uma senhora. Valentina arrancou o celular da mão dele e viu. Era o vídeo da humilhação. Já tinha milhares de visualizações. Os comentários eram devastadores. Empresária humilha a idosa em evento luxuoso. CEO joga vinho em mulher pobre durante cerimônia. Arrogância sem limites. Ela sentiu náusea, sentiu raiva, sentiu desespero. Mas, acima de tudo, sentiu medo. Medo de que tudo o que havia construído estivesse desmoronando diante de seus olhos. E era exatamente isso que estava acontecendo. Valentina saiu do Hotel Unique naquela noite sem entender completamente o que havia acontecido. Entrou no carro que a aguardava, pediu ao motorista que a levasse para casa e passou todo o trajeto em silêncio, olhando pela janela as luzes de São Paulo passarem num borrão indistinto. Sua mente girava em círculos, tentando encontrar respostas, tentando entender como tudo havia desmoronado tão rápido. Quando chegou ao seu apartamento na Vila Olímpia, um duplex de 300 metros quadrados com vista para o Parque do Povo, ela trancou-se no quarto e passou a noite acordada, navegando pelas notícias, lendo os comentários, vendo as repercussões. O vídeo da humilhação havia viralizado, estava em todos os lugares, jornais, sites, redes sociais. Todos falavam sobre Valentina Monteiro,
a empresária cruel que despejou vinho numa idosa indefesa. E o contrato? O contrato de 700 milhões havia sido cancelado. Oficialmente cancelado. A Global Tech emitiu uma nota dizendo que, após reavaliação de critérios éticos e alinhamento de valores, decidiu suspender indefinidamente a parceria com a Monteiro Investimentos. Valentina não conseguia acreditar, não conseguia aceitar. Como uma única ação, um único momento, poderia destruir tudo? Como aquela mulher insignificante, aquela idosa sem importância, poderia ter causado tamanha destruição? Mas o pior ainda estava por vir. Porque Valentina ainda não sabia quem realmente era Dona Célia. Ainda não sabia quem era o filho discreto que ela mencionara. Ainda não sabia que o universo estava prestes a revelar a ela o tamanho real da sua arrogância. E quando descobrisse, seria tarde demais. O amanhecer chegou sem que Valentina tivesse dormido sequer um minuto. Sentada na poltrona do quarto, enrolada num cobertor de cachemir, ela assistia o sol nascer por trás dos prédios de São Paulo com uma sensação de irrealidade. Parecia impossível que apenas 12 horas antes ela estava no auge da glória, prestes a assinar o maior contrato de sua carreira. E agora, ali estava ela, sozinha, assistindo sua reputação ser destroçada em tempo real nas redes sociais. O celular não parava de vibrar. Mensagens, ligações perdidas, notificações. Valentina olhava para a tela com uma mistura de horror e fascínio. Eram jornalistas pedindo entrevistas, clientes preocupados querendo explicações, membros do conselho da empresa exigindo uma reunião emergencial. Mas ela não tinha forças para responder. Não ainda. Primeiro, precisava entender o que realmente havia acontecido. Às 7 da manhã, Bruno, seu assistente, ligou pela 10ª vez. Valentina finalmente atendeu, a voz rouca de cansaço. Bruno. Valentina, graças a Deus. Eu estou tentando falar com você desde ontem à noite. Precisamos conversar urgentemente. A situação está pior do que pensávamos. Pior como? Bruno hesitou do outro lado da linha. Você viu as notícias de hoje? Valentina olhou para o tablet ao lado, onde mantinha os principais portais de economia abertos. Atualizou a página e sentiu o coração afundar. As manchetes eram devastadoras. Empresária Valentina Monteiro perde contrato milionário após humilhar idosa em evento. Vídeo viral. CEO da Monteiro Investimentos agride moralmente senhora durante cerimônia. Queda livre. Ações de empresas ligadas a Valentina Monteiro despencam após escândalo. Ela passou a mão pelo rosto, tentando processar tudo aquilo. Bruno, eu preciso de você aqui. Agora. Temos que fazer um controle de danos, temos que... Valentina. Ele a interrompeu, o tom mais sério do que ela jamais ouvira. Tem algo mais. Recebi ligações de 3 dos nossos maiores investidores esta manhã. Todos estão considerando retirar seus recursos da empresa. Eles estão preocupados com a imagem, com a associação. Eles não querem ser vistos apoiando alguém que, que fez o que você fez. Valentina sentiu a raiva explodir dentro dela. O que eu fiz? Eu apenas removi uma pessoa que não deveria estar naquele evento. Eu estava protegendo a imagem da minha empresa. Silêncio do outro lado. Bruno claramente não sabia como responder. Finalmente ele disse cuidadoso. Valentina, eu acho que você precisa ver como as pessoas estão enxergando isso. Não é sobre ela estar ou não no evento. É sobre a forma como você a tratou. O vinho, as palavras, tudo foi gravado. E está em todo lugar. Valentina desligou sem responder. Jogou o celular no sofá e se levantou, caminhando até a janela. Lá embaixo, a cidade acordava para mais um dia. Pessoas iam para o trabalho, levavam filhos para a escola, viviam suas vidas normais. E ali estava ela, Valentina Monteiro, observando tudo de seu apartamento luxuoso, sentindo pela primeira vez na vida que todo o sucesso que havia conquistado poderia simplesmente desaparecer. As horas seguintes foram um borrão. Bruno chegou com uma pilha de documentos e um plano de ação para gerenciar a crise.
Contrataram uma empresa especializada em gestão de reputação. Redigiram uma nota oficial pedindo desculpas pelo ocorrido, alegando que Valentina havia passado por um momento de estresse extremo e que não refletia seus verdadeiros valores. Mas quando a nota foi divulgada, a reação foi ainda pior. Pessoas acusaram Valentina de ser falsa, de só se desculpar porque foi pega. Influenciadores digitais fizeram vídeos analisando sua linguagem corporal, apontando sinais de que ela não estava genuinamente arrependida. E então começaram as consequências empresariais reais. Na segunda-feira seguinte, Valentina foi convocada para uma reunião emergencial com o Conselho da Monteiro Investimentos. A sala de reuniões no 23º andar estava tensa quando ela entrou. 8 membros do conselho a aguardavam, sentados ao redor da mesa de vidro, com expressões que variavam entre preocupação e desaprovação. Fernando Azevedo, o presidente do conselho e um dos primeiros investidores da empresa, abriu a reunião sem rodeios. Valentina, você entende a gravidade da situação em que nos colocou? Ela se sentou, tentando manter a postura ereta, confiante. Fernando, eu entendo que houve uma repercussão negativa, mas precisamos focar no que importa: nossos resultados, nossos projetos, nossa capacidade de entrega. Um incidente isolado não pode definir anos de trabalho bem-sucedido. Incidente isolado? Interveio Mariana Duarte, uma das investidoras. Valentina, perdemos o contrato de 700 milhões com a Global Tech. 3 investidores já sinalizaram que vão retirar recursos. Estamos recebendo ligações de clientes preocupados. A imagem da empresa está completamente comprometida. Isso não é um incidente isolado, isso é uma crise. Valentina sentiu a frustração crescer. Por que eles não entendiam? Por que estavam dando tanto peso àquilo? Podemos recuperar, sempre recuperamos. Temos outros contratos em negociação, outros projetos, que também estão sendo reavaliados, cortou Fernando. Valentina, a questão não é apenas financeira, é ética. Você humilhou publicamente uma senhora idosa, jogou vinho nela, chamou-a de pobre, de sem classe. Isso foi transmitido ao vivo, gravado, compartilhado milhões de vezes. Como você espera que nossos parceiros, nossos clientes, continuem confiando em nossa liderança? Eu já pedi desculpas, Valentina retrucou, a voz mais alta do que pretendia. Eu assumi o erro. O que mais vocês querem que eu faça? Silêncio pesado tomou conta da sala. Fernando trocou olhares com os outros membros do conselho antes de voltar a falar. Valentina, precisamos que você se afaste temporariamente da presidência da empresa, até que a situação se acalme, até que possamos reconstruir nossa imagem. Valentina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Me afastar da minha própria empresa? É temporário, Mariana tentou suavizar. Apenas até conseguirmos controlar os danos. Você ainda será acionista, ainda terá voz nas decisões estratégicas, mas precisamos de um rosto novo à frente, alguém que não esteja associado ao incidente. Valentina se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão. Vocês não podem fazer isso. Eu construí essa empresa do zero. Eu trouxe cada um de vocês para cá. Valentina, Fernando a interrompeu, firme, mas não cruel. Você construiu sim, e por isso estamos tentando salvar o que você construiu. Mas neste momento, você é o problema, e precisamos agir rapidamente antes que seja tarde demais. Ela olhou para cada um deles, procurando algum sinal de apoio, de lealdade, mas encontrou apenas determinação. Eles já haviam decidido. Aquela reunião era apenas uma formalidade. Valentina saiu da sala de reuniões sem dizer mais nada. Voltou para seu escritório, trancou a porta e se sentou na cadeira de couro que havia escolhido pessoalmente quando decorou aquele espaço. Olhou ao redor, vendo os prêmios nas prateleiras, as fotos, emolduradas de eventos importantes, as placas comemorativas. Tudo aquilo parecia distante agora, como se pertencesse a outra vida. Nos dias seguintes, a situação só piorou. A imprensa continuou cobrindo o caso, agora explorando novos ângulos.
Fizeram matérias sobre a trajetória de Valentina. Entrevistaram ex-funcionários que falaram sobre seu temperamento difícil, sua exigência extrema, sua frieza. Surgiram relatos de outras situações em que ela havia tratado pessoas com desprezo, embora nada tão explícito quanto o incidente com a idosa. E então, 3 dias após a fatídica cerimônia, uma nova informação começou a circular discretamente nos círculos empresariais de São Paulo. Amiosintas, identidade da mulher humilhada. Valentina estava em casa quando Bruno ligou, a voz trêmula. Valentina, você está sentada? O que foi agora, Bruno? Descobri quem era a senhora. A que você... Bem, a do vídeo. Valentina sentiu um calafrio. E... O nome dela é Célia Tavares. Dona Célia, como é conhecida. Ela é mãe de um homem chamado Gabriel Tavares. O nome não significava nada para Valentina. Gabriel Tavares? Quem é esse? Bruno hesitou. Você se lembra daquele analista financeiro que trabalhou conosco há uns 5 anos? Ficava no departamento de pesquisa, sempre quieto, nunca chamava a atenção? Valentina revirou a memória, mas não conseguiu visualizar ninguém. Tantas pessoas haviam passado pela empresa ao longo dos anos. Não me lembro. E daí? Qual a relevância? Valentina, eu fiz algumas pesquisas. Gabriel Tavares saiu da nossa empresa e... Bem, aparentemente ele investiu bem. Muito bem. Há rumores de que ele montou uma rede de investimentos através de holdings e trusts offshore. Ninguém sabe exatamente o quanto ele tem, mas... Bruno, vá direto ao ponto. Valentina, Gabriel Tavares pode ser um dos nossos investidores ocultos. Talvez até o principal. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Valentina sentiu o chão desaparecer novamente sob seus pés. Investidor oculto? Como assim? Explica isso melhor. Ela exigiu a voz baixa. Bruno respirou fundo. Lembra quando conseguimos aquele aporte gigante há 3 anos? O que permitiu nossa expansão nacional? Veio através de uma holding das Ilhas Cayman, chamada Horizon Ventures. Sempre assumimos que era um grupo internacional, mas nunca investigamos a fundo porque o dinheiro era real e as condições eram ótimas. Bem, eu contratei um investigador particular para rastrear a origem. E tudo indica que a Horizon Ventures é controlada por Gabriel Tavares. Valentina sentiu náusea. Mas isso não faz sentido. Por que ele investiria na minha empresa? Por que esconderia isso? Não sei. Mas tem mais, Valentina. O contrato com a Global Tech, quem fez a ponte entre você e eles, quem apresentou a empresa a Richard Caldwell, Valentina pensou. Tinha sido através de um intermediário, uma consultoria boutique que ela nunca havia ouvido falar antes. Eles entraram em contato há 1 ano, oferecendo a conexão com a Global Tech. Na época, Valentina achou estranho, mas não questionou. Era uma oportunidade grande demais. Você está dizendo que... Estou dizendo que Gabriel Tavares pode ter arquitetado tudo isso. Os investimentos, as conexões, o contrato, tudo. Valentina sentiu raiva e confusão em partes iguais. Mas por quê? O que ele ganha com isso? Não sei. Mas você humilhou a mãe dele, Valentina, e agora tudo está desmoronando. Ela desligou o telefone e ficou parada no meio da sala, processando. Gabriel Tavares, um nome que ela mal se lembrava. Um funcionário insignificante que ela provavelmente nunca havia tratado com importância. E ele estava por trás de tudo? Valentina precisava de respostas. Pegou o celular e pediu para Bruno conseguir o endereço de Gabriel. Não importava o que ela precisasse fazer, ela iria até ele e descobriria a verdade. 2 horas depois, Valentina estava na frente de um prédio discreto no Jardim Paulista. Não era luxuoso, mas era elegante, bem localizado. Ela conferiu o número do apartamento que Bruno havia conseguido e subiu pelo elevador, o coração batendo acelerado. Quando tocou a campainha, uma parte dela esperava que ninguém atendesse. Mas a porta se abriu, revelando um homem na casa dos 40 anos, cabelos castanhos ligeiramente grisalhos, olhos escuros e uma expressão serena que contrastava completamente com o turbilhão de emoções que Valentina sentia. Valentina,
Ele disse, como se estivesse esperando por ela. Entre. Ela hesitou por um segundo antes de entrar. O apartamento era simples, mas confortável. Livros empilhados, móveis de madeira, uma vista agradável da cidade. Gabriel fechou a porta e gesticulou para o sofá. Sente-se. Valentina permaneceu de pé. Gabriel Tavares, você trabalhou para mim. Trabalhei por 3 anos. Você nunca reparou em mim, claro, mas sim, trabalhei para você. E agora eu descubro que você é... O quê? Um investidor secreto? Você financiou minha empresa? Gabriel sorriu, mas era um sorriso triste. Entre outros. Sim. Por quê? Por que você faria isso? Por que esconder? Ele caminhou até a janela, olhando para fora. Porque eu acreditava em você, Valentina. Quando trabalhei na sua empresa, vi seu potencial. Vi sua capacidade de transformar ideias em realidade. Sim, você era difícil, às vezes cruel. Mas eu pensei que talvez, com o apoio certo, com os recursos certos, você pudesse se tornar não apenas uma empresária de sucesso, mas alguém que realmente fizesse diferença. Valentina balançou a cabeça confusa. Então você me ajudou? Por quê? O que você ganha com isso? Nada. Eu não queria nada. Apenas queria ver você brilhar. Minha mãe sempre me ensinou a apoiar as pessoas em quem acreditamos, mesmo quando elas não percebem, mesmo quando não reconhecem. Sua mãe. Valentina sentiu um nó na garganta. Dona Célia. Gabriel virou-se para encará-la, e pela primeira vez Valentina viu raiva em seus olhos. Minha mãe. A mulher que você humilhou publicamente. A mulher que você cobriu de vinho e chamou de pobre de sem classe na frente de centenas de pessoas. Valentina tentou falar, mas as palavras não saíam. Gabriel continuou, a voz firme, mas carregada de emoção. Ela foi até aquele evento porque eu a convidei. Porque eu estava lá observando de longe, como sempre fiz, e ela queria te cumprimentar. Ela sempre ouvia eu falar de você, do seu trabalho, e ficou feliz quando soube do contrato. Ela só queria te dizer que estava orgulhosa. Foi tudo. Eu não sabia... Valentina começou, mas Gabriel a interrompeu. Você não sabia porque nunca se importou em saber. Para você, ela era apenas mais uma pessoa insignificante, assim como eu fui, assim como todos que não fazem parte do seu círculo de elite são. Valentina sentiu lágrimas ameaçarem, mas as segurou. Gabriel, eu cometi um erro terrível. Mas você não pode destruir tudo que eu construí por causa disso. Você não pode... Eu posso, e já fiz. Ele pegou uma pasta que estava sobre a mesa e a entregou a ela. Esses são os documentos de rescisão de todos os meus investimentos na sua empresa. Legal. Irreversível. O contrato com a Global Tech? Eu era o acionista majoritário que bloqueou a assinatura. Os outros investidores que estão se retirando, eu sugeri que fizessem isso. Valentina abriu a pasta com mãos trêmulas. Era verdade. Tudo estava ali. Documentos legais, assinaturas, carimbos. Você está me destruindo. Não, você se destruiu. Eu apenas removi meu apoio. E sem ele, Valentina, você vai descobrir que muito do que considerava seu nunca foi realmente. Ela olhou para ele desesperada. Por favor, deve haver algo que eu possa fazer. Eu vou pedir desculpas para sua mãe. Vou fazer qualquer coisa. Só não... Valentina, você já pediu desculpas, publicamente, e foi vazio, porque você não entende o que fez de errado. Para você, o problema é a repercussão, não a ação em si. Não é verdade. Eu sei que errei. Eu sei que fui cruel. Eu só... Ela parou, a voz falhando. Gabriel suspirou, cansado. Sabe o que minha mãe me disse quando voltou para casa naquela noite? Ela disse que não. Estava brava com você. Estava triste. Triste porque via em você alguém tão brilhante, tão capaz, mas tão vazia por dentro. E ela estava certa. Valentina sentiu as lágrimas finalmente escorrerem. Caiu de joelhos, ali mesmo no meio da sala do apartamento de Gabriel, chorando de uma forma que não chorava desde criança. Por favor, ela implorou. Por favor, me dê uma chance de consertar isso. Gabriel a observou por um longo momento antes de responder.
a voz suave, mas firme. Não há nada a consertar, Valentina. Pelo menos não entre nós. O que você precisa consertar está dentro de você. E isso ninguém pode fazer por você. Ele abriu a porta indicando que a conversa havia terminado. Valentina se levantou, limpou o rosto e saiu sem olhar para trás. Enquanto descia no elevador, ela segurava a pasta com os documentos, sentindo o peso real de tudo que havia perdido. E o pior era saber que ela mesma havia causado tudo aquilo. Os dias que se seguiram ao encontro com Gabriel foram os mais sombrios da vida de Valentina. Ela passou a maior parte do tempo trancada no apartamento, evitando contato com o mundo exterior. As notícias continuavam, mas agora com novos desdobramentos. A imprensa havia descoberto a conexão entre Gabriel Tavares e a Monteiro Investimentos. Manchetes especulavam sobre o investidor fantasma que havia construído e depois destruído um império corporativo. Algumas publicações pintavam Gabriel como um vingador silencioso. Outras questionavam a ética de suas ações, mas a maioria concordava em um ponto. Valentina havia colhido exatamente o que plantara. A empresa estava em queda livre. Sem os investimentos de Gabriel e com a retirada de outros parceiros assustados pela crise de imagem, a Monteiro Investimentos precisou cancelar projetos, demitir funcionários e renegociar contratos. Fernando Azevedo, o presidente do conselho, assumiu temporariamente a gestão e fez o possível para estancar a hemorragia financeira. Mas todos sabiam que seria difícil recuperar o prestígio perdido. Valentina recebeu a notícia de que estava oficialmente afastada da presidência numa terça-feira chuvosa. Bruno foi até o apartamento dela entregar os documentos pessoalmente e, pela primeira vez, desde que começara a trabalhar com ela, parecia genuinamente preocupado com seu bem-estar. Valentina, você precisa comer alguma coisa, ele disse, olhando para a pilha de caixas de comida por delivery espalhadas pela sala. Precisa sair daqui. Isso não está fazendo bem para você. Ela estava sentada no sofá, usando o mesmo roupão há 2 dias, os cabelos desgrenhados. Mal parecia a executiva impecável que comandava reuniões com pulso firme. Não há motivo para sair, Bruno. Não há motivo para nada. Isso não é verdade. Você ainda tem recursos, ainda tem conhecimento. Pode reconstruir se quiser. Valentina riu, mas era um som amargo. Reconstruir? Com que imagem? Com que credibilidade? Ninguém mais confia em mim. Ninguém mais me respeita. Eu sou a mulher que jogou vinho numa idosa. É isso que as pessoas vão lembrar quando ouvirem meu nome. Bruno suspirou, sentando-se ao lado dela. Então mude a narrativa. Mostre que você aprendeu. Mostre que é diferente. Como? Como eu faço isso? Ele não tinha resposta. Ficaram sentados em silêncio por alguns minutos antes de Bruno se levantar. Eu vou continuar trabalhando com Fernando por enquanto, mas se precisar de mim, para qualquer coisa é só ligar. Quando ele saiu, Valentina ficou sozinha novamente, mas desta vez, em vez de se afundar ainda mais na autopiedade, ela se levantou, caminhou até o banheiro, olhou-se no espelho e quase não se reconheceu. Os olhos estavam inchados, a pele pálida, a expressão derrotada. Era como se toda a confiança que sempre a definira tivesse evaporado, deixando apenas uma casca vazia. Ela tomou banho pela primeira vez em dias, sentindo a água quente de verdade. Vestiu roupas limpas, simples. E então, pegou o celular e fez algo que não fazia há muito tempo. Ligou para sua mãe. Dona Marli morava num apartamento modesto no Tatuapé, o mesmo bairro onde Valentina crescera. As duas haviam se distanciado nos últimos anos, especialmente depois que Valentina começou a frequentar círculos mais elitizados. Valentina sempre achou que sua mãe não entendia seu mundo, suas ambições, e Dona Marli, por sua vez, sempre sentiu que havia perdido a filha para um universo de aparências e frieza. Valentina, filha, é você mesmo. A voz de Dona Marli soava surpresa quando atendeu. Oi, mãe. Eu queria saber se posso ir aí te ver. Houve uma pausa do outro lado. Claro, filha. Claro que pode. Quando? Agora, se não for incômodo. Nunca é incômodo. Vem.
Valentina chamou um carro por aplicativo e durante todo o trajeto até o Tatuapé sentiu-se estranha. Fazia anos que não visitava aquele bairro. Quando passava pelas ruas familiares, reconhecia pedaços de sua infância. A padaria onde comprava pão pela manhã, a escola onde estudou, até o ensino médio, a praça onde brincava com outras crianças. Tudo parecia menor do que lembrava, mas também mais acolhedor. Dona Marli a recebeu com um abraço apertado. Era uma mulher na casa dos 65 anos, cabelos grisalhos, mãos calejadas de anos, trabalhando como costureira. Ela havia criado Valentina sozinha, após o pai delas falecer quando Valentina tinha apenas 8 anos. Trabalhou incansavelmente para dar à filha educação, oportunidades, uma vida melhor. Você está tão magra, Dona Marli comentou guiando Valentina para dentro do apartamento. Vou fazer um café. Você comeu hoje? Não muito. Enquanto a mãe preparava café e separava pão, queijo e frutas, Valentina sentou-se à mesa da cozinha pequena. Olhou ao redor, vendo as paredes simples, os móveis antigos mas bem cuidados, as fotos de família penduradas. Havia uma foto dela na formatura da faculdade, sorrindo de beca. Parecia outra pessoa. Dona Marli colocou tudo na mesa e sentou-se de frente para a filha. Eu vi as notícias, Valentina. Vi o que aconteceu. Valentina sentiu um aperto no peito. E o que você achou? A mãe pegou a mão dela com ternura. Achei que minha filha se perdeu no caminho, mas também achei que ela ainda pode se encontrar. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Valentina. Mãe, eu estraguei tudo, tudo que construí, tudo que conquistei. E o pior é que eu fiz isso comigo mesma. Eu fui cruel com uma mulher que só queria ser gentil. Eu fui arrogante e presunçosa. Eu me tornei exatamente o tipo de pessoa que costumava desprezar quando era criança. Dona Marli apertou a mão dela. Valentina, você sempre foi determinada. Sempre quis mais. Sempre lutou. E não há nada de errado nisso. O problema é quando esquecemos de onde viemos. Quando esquecemos que sucesso não é só sobre dinheiro ou poder. É sobre quem você é quando ninguém está olhando. Como eu conserto isso? Como eu volto a ser quem eu era? Você não volta. Você segue em frente, mas sendo diferente. Melhor. Elas conversaram por horas. Valentina contou sobre Gabriel, sobre como ele havia financiado secretamente sua empresa, sobre como ela nunca sequer lembrava dele. Contou sobre a humilhação de Dona Célia, sobre o vinho, sobre as palavras venenosas, e pela primeira vez admitiu em voz alta. Eu fiz aquilo porque estava com medo. Medo de que as pessoas vissem que eu não sou tão diferente deles, que eu também vim de um lugar simples, que eu também lutei. Eu construí essa imagem de perfeição, de superioridade, e quando aquela mulher me tocou, quando ela me tratou com carinho, eu senti que minha máscara ia cair. Então reagi. E destruí ela antes que ela pudesse me lembrar de quem eu realmente sou. Dona Marli ouviu tudo com paciência, e quando Valentina terminou, disse: Filha, você sabe o que precisa fazer. Precisa pedir desculpas de verdade. Não uma nota pública, não uma declaração para a imprensa. Você precisa olhar nos olhos daquela mulher e pedir perdão de coração. Valentina balançou a cabeça. Ela nunca vai me receber. Gabriel deixou claro que não quer nada comigo. Não é sobre o que eles querem, é sobre o que você precisa fazer. Você precisa tentar. Valentina passou a noite na casa da mãe, dormindo no quarto que fora seu durante a infância. Pela primeira vez em semanas, conseguiu dormir profundamente. Quando acordou, sentiu-se diferente. Ainda carregava a dor, a culpa, o arrependimento. Mas também sentia algo novo, determinação. Não a determinação fria e calculista que sempre a guiara nos negócios, mas algo mais genuíno, um desejo real de consertar o que havia quebrado. Naquela manhã, Dona Marli preparou o café da manhã que Valentina adorava quando criança. Pão francês quentinho, manteiga, café com leite e frutas. Sentadas à mesa, a mãe olhou para a filha com carinho. Sabe, Valentina, quando você era pequena sempre dizia que queria mudar o mundo, lembra? Valentina sorriu fracamente. Lembro, eu era tão idealista. Não era idealismo, era bondade.
Você via uma criança com fome na escola e dividia seu lanche. Via alguém triste e ia conversar. Você tinha um coração enorme, filha. Só esqueceu dele no caminho. As palavras tocaram Valentina profundamente. Ela lembrou daquela menina que foi um dia, antes da ambição consumir tudo. Mãe, como você conseguiu manter sua bondade apesar de tudo? Você passou por tanto, criou uma filha sozinha, trabalhou tanto. Dona Marli sorriu. Porque eu sempre soube que bondade não é fraqueza. É força. É escolher ser humana mesmo quando o mundo tenta te endurecer. E eu nunca deixei que as dificuldades roubassem isso de mim. Valentina passou mais alguns dias na casa da mãe, ajudando-a em tarefas simples do dia a dia. Foram juntas à feira, cozinharam juntas, assistiram novela juntas. Coisas que Valentina não fazia há anos e que agora pareciam ter um significado especial. A cada dia, sentia-se mais conectada consigo mesma, mais próxima da pessoa que havia sido antes de construir todas aquelas camadas de proteção e frieza. Nos dias seguintes, Valentina começou a buscar informações sobre Dona Célia. Descobriu que ela morava num bairro simples da Zona Leste, num conjunto habitacional. Trabalhava como voluntária numa igreja local, ajudando a distribuir alimentos para famílias necessitadas. Valentina hesitou várias vezes antes de ir até lá. Tinha medo da rejeição, medo de enfrentar novamente a dor que causara. Mas, finalmente, numa quinta-feira à tarde, reuniu coragem. Vestiu-se de forma simples, sem os ternos caros e as joias chamativas. Apenas calça jeans e uma blusa branca. Pegou um ônibus até o bairro, algo que não fazia há anos, e caminhou pelas ruas até encontrar o endereço. Durante o trajeto de ônibus, Valentina observou as pessoas ao redor. Uma senhora com sacolas de compras, um jovem estudando para uma prova, uma mãe acalmando um bebê chorão, todas vivendo suas vidas, com seus desafios e alegrias, e ela percebeu o quanto havia se isolado desse mundo real, vivendo numa bolha de luxo e superficialidade. Quando tocou a campainha do apartamento de Dona Célia, seu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. A porta se abriu e lá estava ela. A mulher que Valentina havia humilhado. Mais velha, mais frágil, mas com os mesmos olhos gentis. Dona Célia a reconheceu imediatamente. Sua expressão mudou, tornando-se cautelosa, mas não hostil. Valentina. Dona Célia, eu sei que não tenho direito de estar aqui. Sei que não mereço seu tempo. Mas eu precisava vir. Precisava falar com a senhora. A idosa hesitou, mas então abriu a porta um pouco mais. Entre. O apartamento era pequeno, limpo, aconchegante. Fotos de Gabriel, em várias fases da vida, decoravam as paredes. Havia um sofá simples, uma mesa de jantar, uma cozinha integrada. Tudo muito diferente do luxo a que Valentina estava acostumada, mas havia algo ali que seu apartamento nunca teve. Calor humano. Elas se sentaram. Dona Célia ofereceu água, mas Valentina recusou educadamente. Ficaram em silêncio por alguns segundos antes de Valentina começar a falar, a voz embargada. Dona Célia, eu vim aqui pedir perdão. De verdade. Não porque quero limpar minha imagem ou porque estou tentando recuperar alguma coisa. Vim porque o que eu fiz com a senhora foi imperdoável. Foi cruel, foi desumano. E eu carrego isso comigo todos os dias desde aquela noite. A idosa a observava quieta, deixando-a continuar. Eu estava tão preocupada em parecer importante, em manter essa imagem de sucesso, que esqueci completamente de ser humana. A senhora veio até mim com gentileza, com carinho, e eu respondi com desprezo. Joguei vinho na senhora. Humilhei a senhora publicamente, e nada que eu diga agora vai apagar isso. Nada vai tirar a dor que causei. Mas eu precisava que a senhora soubesse que eu entendo a gravidade do que fiz e que eu estou verdadeiramente arrependida. Dona Célia suspirou suavemente. Suas mãos, enrugadas mas firmes, descansavam no colo. Valentina, eu não vou mentir e dizer que não doeu. Doeu muito. Mas sabe o que doeu mais? Foi ver alguém tão jovem, tão capaz, tão cheia de potencial, desperdiçando tudo isso com arrogância e frieza. Eu sei, e eu quero mudar. Não sei se consigo.
Não sei se é tarde demais, mas quero tentar. A idosa a estudou por um longo momento antes de dizer: Eu te perdoo, Valentina. Não porque você merece, mas porque guardar mágoa só machuca a mim mesma. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que tudo está bem. Significa apenas que eu escolho não carregar mais esse peso. Valentina sentiu as lágrimas escorrerem livremente. Obrigada. Obrigada por me dar isso, mesmo sem eu merecer. Elas conversaram mais um pouco. Dona Célia contou sobre Gabriel, sobre como ele sempre fora um menino sensível, inteligente, determinado. Como ela criara ele sozinha, assim como a mãe de Valentina fizera. Como ele sempre ajudara quem precisava, mesmo quando não tinha muito. Meu filho não fez o que fez por vingança, Dona Célia explicou. Ele fez porque precisava te mostrar que suas ações têm consequências. Que você não pode tratar as pessoas como lixo só porque acha que está acima delas. Ele estava certo, completamente certo. Dona Célia ofereceu chá e, desta vez, Valentina aceitou. Enquanto a idosa preparava, Valentina olhou mais atentamente ao redor. Viu livros sobre a mesa, todos relacionados à espiritualidade e bondade. Viu fotos de Gabriel criança, sempre sorrindo. Viu um pequeno altar com velas e imagens religiosas. Aquele lar simples respirava paz e amor, algo que o apartamento luxuoso de Valentina nunca teve. Quando se sentaram novamente para tomar o chá, Dona Célia disse: Sabe, Valentina, eu já passei por muita coisa na vida. Perdi meu marido jovem, criei meu filho sozinha, trabalhei em 3 empregos ao mesmo tempo para colocar comida na mesa, mas nunca perdi a fé na bondade das pessoas, porque acredito que todos nós podemos mudar se quisermos de verdade. A senhora é incrível, Valentina murmurou. Como consegue ser tão gentil depois do que eu fiz? Porque guardar raiva só me machucaria, e porque vejo em você o que meu filho viu um dia, potencial para ser melhor. Quando Valentina saiu do apartamento de Dona Célia, sentiu-se diferente, mais leve, de certa forma. O perdão não apagava o que ela fizera, mas dava a ela uma chance de seguir em frente sem o peso esmagador da culpa total. Nas semanas seguintes, Valentina começou a reconstruir sua vida, mas de uma forma diferente. Não voltou para o mundo corporativo agressivo. Em vez disso, começou a trabalhar como consultora voluntária para pequenas empresas, ajudando empreendedores iniciantes a estruturar seus negócios. Usou todo o conhecimento que acumulara ao longo dos anos, mas agora com um propósito diferente: ajudar, não dominar. Ela vendeu o apartamento luxuoso na Vila Olímpia e comprou um menor, mais modesto, no Tatuapé, perto de onde sua mãe morava. Simplificou sua vida, cortou gastos desnecessários, aprendeu a viver com menos e descobriu que, ironicamente, estava mais feliz do que nunca estivera. Um dia, 3 meses após tudo ter desmoronado, Valentina estava numa cafeteria próxima à casa da mãe quando viu Gabriel entrar. Ele a viu também, e por um momento pareceu considerar ir embora. Mas então, para surpresa dela, caminhou até sua mesa. "Posso sentar?" ele perguntou. "Por favor." Eles pediram café e ficaram em silêncio por alguns instantes antes de Gabriel falar. "Minha mãe me contou sobre sua visita. Me desculpe por ter aparecido sem avisar. Não." Ele a interrompeu. "Foi bom." Ela ficou tocada. "Disse que viu sinceridade em você pela primeira vez." Valentina sorriu tristemente. "Sua mãe é uma mulher incrível, generosa demais considerando o que eu fiz." Gabriel concordou. "Ela sempre foi assim. Ensina pelo exemplo." Eles conversaram por mais de 1 hora. Gabriel contou sobre como montar a sua fortuna, usando conhecimentos de finanças e investimentos inteligentes. Explicou que sempre preferira ficar nos bastidores, sem chamar atenção, e admitiu que realmente havia acreditado em Valentina no início, vendo nela potencial para ser mais do que apenas uma empresária bem-sucedida. "Mas você se perdeu no caminho", ele disse sem crueldade, apenas constatando um fato. "E quando vi como tratou minha mãe, percebi que não podia mais apoiar isso. Não era sobre vingança, era sobre integridade."
Eu entendo. E você estava certo. Gabriel tomou um gole do café antes de continuar. Sabe, Valentina, quando trabalhei na sua empresa, eu via como você tratava as pessoas. Sempre houve essa distância, essa frieza, mas também via momentos em que você realmente se importava com um projeto, com um resultado. Eu achei que talvez com o tempo você amadureceria, que o sucesso não subiria à sua cabeça. Mas aconteceu o contrário. Eu deixei o sucesso me definir, deixei que se tornasse mais importante do que qualquer coisa. E agora? O que você está fazendo? Valentina contou sobre o trabalho voluntário, sobre ajudar pequenos empreendedores, sobre a vida mais simples que estava construindo. Gabriel ouviu com atenção genuína. Quando se despediram, Gabriel disse algo que ficou ecoando na mente de Valentina. As pessoas podem mudar, Valentina, se realmente quiserem. Espero que você consiga. E Valentina estava tentando. Todos os dias, tentando. 6 meses se passaram desde a noite fatídica no Hotel Unique. Valentina acordou cedo numa manhã de sábado, como havia se acostumado a fazer. Não porque tinha reuniões urgentes ou contratos para fechar, mas porque gostava de aproveitar o silêncio da cidade antes do movimento. Preparou café na cozinha pequena do apartamento no Tatuapé, olhando pela janela a rua ainda vazia, e sentiu algo que há muito tempo não sentia. Paz. A vida era completamente diferente agora. Não tinha mais motorista particular, secretárias ou escritórios luxuosos. Não participava de eventos corporativos, nem aparecia em revistas de negócios. Mas havia algo mais valioso que conquistara: respeito genuíno de pessoas que realmente importavam. E mais importante, respeito por si mesma. Valentina continuava trabalhando como consultora voluntária, agora ligada a uma ONG que apoiava empreendedores de baixa renda. Usava toda a sua experiência e conhecimento para ajudar pessoas que estavam começando, que tinham sonhos, mas não sabiam como estruturá-los. Era um trabalho que não pagava os salários milionários de antes, mas trazia uma satisfação que dinheiro nunca trouxera. Naquela manhã específica, ela tinha um compromisso especial. Havia sido convidada para falar numa palestra sobre segundas chances e recomeços, organizada por uma instituição de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade. Quando recebeu o convite, hesitou muito antes de aceitar. Falar publicamente sobre sua queda, sobre seus erros, sobre o que aprendera era assustador. Mas Dona Marli, sua mãe, a encorajara. Filha, se sua história pode ajudar alguém a não cometer os mesmos erros, vale a pena. Valentina se arrumou com cuidado. Escolheu um vestido simples, azul claro, sem extravagâncias. Prendeu os cabelos num rabo de cavalo e usou apenas brincos pequenos. Olhou-se no espelho e viu uma mulher diferente daquela que um dia comandara uma empresa milionária. Mas também viu alguém mais autêntica, mais humana, mais inteira. O evento seria numa comunidade na zona sul de São Paulo. Valentina pegou o metrô, algo que fazia regularmente agora, e que no início causava uma sensação estranha, mas que com o tempo se tornara natural. Durante o trajeto, revisou mentalmente o que diria. Não tinha um discurso decorado, apenas sua verdade. No vagão, observou as pessoas ao redor. Uma mulher cansada voltando do trabalho noturno. Um grupo de jovens indo para um curso. Um senhor lendo o jornal. Cada um com sua história, seus desafios, suas vitórias silenciosas. Valentina sorriu para si mesma, pensando em como antes teria olhado para aquelas pessoas com superioridade. Agora, via apenas humanidade compartilhada. Quando chegou ao local, foi recebida calorosamente pela coordenadora do projeto, uma mulher chamada Francisca, que trabalhava há anos ajudando mulheres a se reerguerem após momentos difíceis. Valentina, que bom que você veio. As mulheres aqui estão ansiosas para te ouvir. Muitas passaram por perdas, quedas, momentos de desespero. Sua história pode inspirá-las. A sala estava cheia. Cerca de 40 mulheres de idades variadas, algumas com filhos no colo, outras mais idosas. Todas olhavam para Valentina com expectativa. Ela subiu ao pequeno palco improvisado, pegou o microfone e respirou fundo. Bom dia, meu nome é Valentina Monteiro.
E há 6 meses, eu perdi tudo o que achava que definia quem eu era. Ela contou tudo. A trajetória de sucesso, a arrogância que desenvolvera, o momento em que humilhou Dona Célia, a queda da empresa, a revelação sobre Gabriel. Não omitiu nada. Não tentou se pintar como vítima. Assumiu a responsabilidade por cada escolha, por cada palavra cruel, por cada ação egoísta. Eu achava que sucesso era sobre poder, sobre estar acima das pessoas, sobre ter mais do que os outros, mas aprendi, da forma mais dolorosa possível, que sucesso real é sobre quem você é quando ninguém está olhando. É sobre como você trata as pessoas que não podem te oferecer nada em troca. É sobre integridade, empatia, humanidade. Enquanto falava, via algumas mulheres na plateia limpando lágrimas. Outras acenavam com a cabeça, reconhecendo nas palavras de Valentina pedaços de suas próprias histórias. Eu não estou aqui para dizer que tudo ficou bem, que eu recuperei tudo que perdi. Porque não recuperei. Minha empresa não existe mais da forma que era. Minha reputação no mundo corporativo está manchada, talvez para sempre. Mas eu ganhei algo muito mais valioso. Eu me encontrei novamente. Aprendi a viver com menos, mas sentir mais. Aprendi que cair não é o fim. É apenas o começo de um caminho diferente. Quando terminou, houve silêncio por alguns segundos antes de aplausos emocionados encherem a sala. Mulheres se levantaram, algumas vieram abraçá-la, outras compartilharam suas próprias histórias. Uma jovem chamada Juliana, com um bebê nos braços, contou que havia perdido o emprego durante a gravidez e estava lutando para recomeçar. Ouvir você me dá esperança de que posso sim me reerguer. Valentina abraçou Juliana e sussurrou: Você vai conseguir. E se precisar de ajuda, me procure. Vamos encontrar um caminho juntas. Outra mulher, Dona Rita, mais idosa, contou entre lágrimas que havia perdido tudo num golpe financeiro e achava que era tarde demais para recomeçar aos 60 anos. Valentina segurou suas mãos e disse: Nunca é tarde. Nunca. A senhora tem experiência, sabedoria. Isso vale mais do que qualquer dinheiro. Valentina ouviu cada uma com atenção genuína, sem pressa, sem julgar, e sentiu que pela primeira vez em muito tempo estava realmente fazendo diferença. Ao sair do evento, já no final da tarde, Valentina caminhou pelas ruas da comunidade. Observou as casas simples, as crianças brincando, as pessoas conversando nas calçadas, e pensou em como, durante anos, olhara para lugares assim, com uma mistura de pena e superioridade, feliz por ter escapado daquela realidade. Mas agora via com outros olhos. Via força, resiliência, comunidade, via o que realmente importava. Quando chegou ao ponto de ônibus, alguém tocou seu ombro, virou-se e viu Gabriel. Ele estava ali com um sorriso suave no rosto. Gabriel, o que você está fazendo aqui? Francisca é minha prima. Ela me contou que você falaria hoje. Espero que não se importe, mas eu vim assistir. Fiquei nos fundos da sala. Valentina sentiu um misto de surpresa e nervosismo. Você ouviu tudo? Ouvi, e foi poderoso, sincero. Eles começaram a caminhar juntos, sem rumo certo. Gabriel contou que continuava investindo, mas agora focava em projetos de impacto social. Ajudava startups voltadas para a educação, saúde e inclusão. Valentina falou sobre o trabalho na ONG, sobre as pessoas que estava ajudando, sobre como sua vida mudara completamente. Você está feliz? Gabriel perguntou, genuinamente curioso. Valentina pensou por um momento. Sabe, feliz talvez seja uma palavra forte, mas estou em paz e acho que para mim isso é suficiente agora. Eles pararam numa pracinha. Crianças brincavam, famílias conversavam. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Gabriel olhou para ela e disse: Valentina, eu admiro sua coragem. Não é fácil reconstruir depois de cair tão publicamente. Não é fácil admitir erros e realmente mudar. Eu não tive escolha. Ou mudava, ou... Bem, não sei o que seria de mim. Mas você escolheu mudar da forma certa. Muita gente no seu lugar só fingiria. Contrataria assessores de imagem,
tentaria manipular a narrativa. Você escolheu o caminho mais difícil, a verdade. Valentina sorriu tristemente. A verdade era a única coisa que me restava. Gabriel hesitou antes de falar novamente. Minha mãe pergunta de você às vezes. Fica feliz em saber que você está bem. Dona Célia é um anjo. Não sei se algum dia conseguirei retribuir a generosidade dela em me perdoar. Você já está retribuindo. Ao mudar, ao usar sua história para ajudar outras pessoas. Isso significa mais para ela do que você imagina. Sentaram-se num banco da praça observando o movimento. Gabriel contou sobre um projeto novo que estava desenvolvendo, uma plataforma de microcrédito para mulheres empreendedoras. Valentina se animou, oferecendo ideias, sugestões. Era como nos velhos tempos quando trabalhavam juntos, mas agora sem hierarquias, sem máscaras. Apenas duas pessoas conversando de igual para igual. Quando se despediram, Gabriel disse algo que ficou com Valentina. Sabe, eu sempre acreditei que você tinha potencial para ser extraordinária. Só não sabia que seria dessa forma, mas acho que essa versão de você é muito melhor que a anterior. Valentina voltou para casa naquela noite refletindo sobre tudo, sobre o quanto havia perdido, mas também sobre o quanto havia ganho. Perdera uma empresa, uma reputação, um estilo de vida, mas ganhara humildade, empatia, propósito verdadeiro. Nas semanas seguintes, Valentina continuou com seu trabalho voluntário, agora com ainda mais dedicação. Ajudou uma jovem empreendedora a estruturar um negócio de costura, exatamente como sua mãe fazia. Apoiou um grupo de mulheres a criar uma cooperativa de artesanato. Dava palestras sempre que era convidada, compartilhando sua história sem filtros, sem medo do julgamento. Foi através de uma dessas palestras que conheceu André, um advogado que trabalhava com direitos de pequenos empreendedores. Ele se ofereceu para ajudar Valentina a formalizar melhor o trabalho voluntário que vinha fazendo. Você está fazendo um trabalho incrível, mas sem estrutura formal fica difícil expandir o impacto. A sugestão plantou uma semente na mente de Valentina, e foi nesse momento que veio a ligação inesperada. Um dia, recebeu uma ligação de Fernando Azevedo, o antigo presidente do Conselho da Monteiro Investimentos. A empresa havia sido vendida para um grupo internacional e os acionistas restantes receberiam sua parte. Valentina teria direito a uma quantia significativa, resultado de anos de trabalho e dos investimentos que mantivera. Valentina, sei que você pode não querer saber disso, Fernando disse, mas achei justo te informar. O dinheiro será depositado na sua conta nas próximas semanas. Ela agradeceu, mas quando desligou, não sentiu a empolgação que esperaria sentir meses atrás. O dinheiro era bem-vindo, claro, daria mais segurança, permitiria ajudar mais pessoas. Mas não, a definia mais. Não era mais a medida do seu valor. Valentina conversou com sua mãe sobre o que fazer com os recursos. Dona Marli, sábia como sempre, disse: Filha, você já sabe o que fazer. Seu coração já decidiu. E estava certo. Valentina decidiu usar parte significativa dos recursos para criar uma fundação voltada para a educação e empreendedorismo em comunidades de baixa renda. Seria sua forma de retribuir, de transformar os erros do passado em ações positivas para o futuro. Conversou com Gabriel sobre a ideia, e ele ofereceu ajuda na estruturação. Mas uma condição, ele disse com um sorriso. Minha mãe tem que ser a presidente honorária. Valentina riu, lágrimas nos olhos. Eu adoraria isso. Quando apresentaram a proposta à Dona Célia, a idosa ficou emocionada. Vocês têm certeza? Eu sou apenas uma senhora simples. Exatamente por isso, Valentina disse segurando as mãos dela. A senhora representa tudo que essa fundação quer promover. Bondade, generosidade, força. A senhora me ensinou mais em alguns minutos do que anos de MBA ensinaram. Por favor, aceite. Dona Célia aceitou, e nos meses seguintes trabalharam juntas na criação da Fundação Recomeço. O nome foi sugestão de Valentina, e todos concordaram imediatamente. A fundação ofereceria cursos gratuitos, mentoria, microcrédito
e apoio psicológico para pessoas que quisessem empreender ou recomeçar após momentos difíceis. Durante os preparativos, Valentina passou muito tempo com Dona Célia, aprendendo mais sobre a vida da idosa, sobre sua sabedoria, sobre sua forma de ver o mundo. Descobriu que Dona Célia havia enfrentado desafios inimagináveis, mas nunca perdera a fé na bondade humana. "Sabe, Valentina", ela disse um dia, enquanto tomavam chá, "a vida sempre nos dá segundas chances. O segredo é ter humildade para aceitá-las." A inauguração oficial foi num sábado ensolarado, num espaço alugado no centro de São Paulo. Não era luxuoso como os eventos que Valentina costumava frequentar, mas estava cheio de vida. Pessoas de todas as idades, voluntários, futuros beneficiários, parceiros. A imprensa estava lá, não para cobrir um escândalo, mas para documentar algo positivo nascendo das cinzas do passado. Valentina subiu ao palco para falar, mas desta vez sem nervosismo. Ao lado dela, Dona Célia, Gabriel, Dona Marli e toda a equipe da fundação. "Há um ano", Valentina começou, "eu estava num palco muito diferente deste. Num evento luxuoso, cercada de pessoas importantes, prestes a assinar o maior contrato da minha vida. Eu achava que aquele era o ápice do sucesso. Mas eu estava completamente errada." Ela olhou para Dona Célia, que sorria com os olhos brilhando. "O verdadeiro sucesso não está em quanto você tem, mas em quanto você dá. Não está em quantas pessoas te admiram, mas em quantas vidas você toca de forma positiva. E eu aprendi isso da forma mais difícil possível." Valentina contou resumidamente sua história, sem esconder os erros, mas focando nas lições. Falou sobre a importância de tratar todas as pessoas com dignidade, independentemente de seu status. Sobre como a arrogância pode destruir tudo que se constrói. E sobre como sempre há tempo para recomeçar, se houver vontade genuína de mudança. "Esta fundação nasce do meu maior erro e da minha maior lição. Ela existe para que outras pessoas não precisem cair tão fundo para aprender o que eu aprendi. Ela existe para dizer que recomeços são possíveis, que segundas chances existem, e que todos nós, absolutamente todos, merecemos dignidade e oportunidade." Quando terminou, os aplausos foram calorosos e sinceros. Valentina viu sua mãe limpando lágrimas de orgulho. Viu Gabriel acenando com aprovação. Viu Dona Célia sorrindo de uma forma que dizia mais que 1000 palavras. Depois da cerimônia, enquanto conversava com os participantes, uma jovem se aproximou timidamente. "Valentina, posso falar com você?" "Claro." A jovem, que se apresentou como Beatriz, contou que havia perdido o emprego recentemente após um erro grave que cometera. Estava se sentindo sem esperança, achando que nunca mais conseguiria se reerguer. Mas, ouvindo sua história hoje, percebi que erros não nos definem para sempre, que podemos aprender e crescer. Obrigada por compartilhar isso. Valentina abraçou Beatriz e disse: "Você vai ficar bem, vai dar certo, e se precisar de ajuda, estamos aqui." À noite, quando todos já haviam ido embora e o espaço estava vazio, Valentina ficou sozinha por alguns minutos olhando ao redor. Pensou em tudo que vivera no último ano, a glória, a queda, a reconstrução, e percebeu que, ironicamente, perder tudo havia sido o melhor que poderia ter acontecido com ela, porque a forçara a confrontar quem realmente era e a decidir quem queria ser. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Gabriel. "Parabéns pelo evento. Minha mãe não para de falar como está feliz, e eu também estou. Você conseguiu, Valentina, conseguiu se transformar de verdade." Ela sorriu, digitando uma resposta. "Obrigada. Por tudo. Por me mostrar o que eu havia me tornado. Por me dar a chance mesmo sem saber de me tornar alguém melhor." Meses se transformaram em anos. A Fundação Recomeço cresceu, ajudando centenas de pessoas a estruturar negócios, a se reerguer de quedas, a encontrar propósito. Valentina continuou trabalhando incansavelmente, mas agora com um objetivo diferente do que tinha antes. Não queria mais poder ou reconhecimento. Queria apenas fazer diferença. Ela e Gabriel desenvolveram uma amizade genuína. Não era romance.
Era algo mais profundo. Respeito mútuo, admiração, parceria na construção de algo maior. Dona Célia se tornou uma figura querida na fundação, sempre presente, sempre generosa com conselhos e abraços. Valentina nunca voltou ao mundo corporativo tradicional. Nunca tentou reconstruir a Monteiro Investimentos ou recuperar o status que tinha antes, porque aprendera que aquele status era vazio, era baseado em aparências, não em substância. 5 anos após a noite fatídica, Valentina foi convidada para dar uma palestra na FGV, sua antiga faculdade. Quando subiu ao palco do auditório lotado de jovens estudantes de administração, sentiu uma emoção profunda. Ali estava ela, de volta ao lugar onde tudo começara, mas como uma pessoa completamente diferente. No caminho para a faculdade, Valentina passou pela Avenida Faria Lima, onde ficava o antigo prédio da Monteiro Investimentos. Parou por um momento, olhando para o edifício de vidro que um dia representara seu maior orgulho. Agora, outra empresa ocupava aqueles andares. Outros executivos tomavam decisões ali. E Valentina sentiu apenas gratidão por não estar mais presa naquele mundo. Quando me formei aqui, ela começou a palestra, eu tinha certeza absoluta de que sucesso significava chegar ao topo, não importava como. Significava ter mais dinheiro, mais poder, mais status que qualquer outra pessoa. E durante anos persegui isso com tudo que tinha. Ela fez uma pausa, olhando para os rostos jovens e atentos. Eu consegui. Cheguei ao topo, construí uma empresa milionária. Estava prestes a assinar o maior contrato da minha vida, mas estava completamente vazia por dentro. E quando caí, quando perdi tudo, percebi que nunca havia realmente tido nada de valor. Valentina contou sua história mais uma vez, agora com a perspectiva de anos de reflexão e crescimento. Falou sobre os erros, as lições, a transformação. Compartilhou números concretos da Fundação Recomeço. Mais de 500 pessoas já haviam sido ajudadas, 200 negócios estruturados, inúmeras vidas transformadas. E terminou dizendo: vocês vão sair daqui com diplomas, com conhecimento, com ambição, e isso é maravilhoso. Mas, por favor, não cometam o erro que eu cometi. Não sacrifiquem sua humanidade no altar do sucesso. Não tratem as pessoas como degraus para subir. Porque no final, o que realmente importa não é o quanto vocês têm, mas quem vocês são. E nenhuma quantidade de dinheiro ou poder vale a perda de sua alma. O auditório ficou em silêncio por um momento, antes de explodir em aplausos. Estudantes se levantaram. Alguns tinham lágrimas nos olhos, e Valentina soube que sua mensagem havia alcançado pelo menos algumas daquelas mentes jovens e ambiciosas. Após a palestra, vários estudantes a procuraram para conversar. Um jovem chamado Ricardo, no último ano do curso, perguntou: Valentina, você se arrepende de ter construído a Monteiro Investimentos, de ter buscado o sucesso? Ela pensou cuidadosamente antes de responder. Não me arrependo de ter buscado o sucesso. Me arrependo de ter definido o sucesso da forma errada. Se eu pudesse voltar, manteria a ambição, o trabalho duro, a determinação, mas mudaria completamente meus valores. Trataria as pessoas com respeito desde o início. Usaria meu conhecimento para erguer, não para dominar. Quando saiu da faculdade, encontrou um espelho no corredor. Parou, olhou-se por um longo momento. Viu os fios brancos que começavam a aparecer nos cabelos, as rugas que se formavam nos cantos dos olhos, os sinais de uma vida vivida, de lições aprendidas, e sorriu, porque finalmente, após todos aqueles anos de busca, Valentina Monteiro havia encontrado o que realmente procurava. Não estava no topo de um prédio corporativo, não estava num contrato milionário, não estava em eventos luxuosos ou em páginas de revistas, estava dentro dela. Sempre estivera. Ela só precisara perder tudo para finalmente enxergar. E enquanto caminhava pelas ruas de São Paulo naquela tarde, sem motorista particular, sem seguranças, sem holofotes, Valentina sentiu algo que nunca sentira em seus dias de glória. Liberdade verdadeira. Liberdade de ser quem realmente era, sem máscaras, sem pretensões, sem medo. Ela parou numa banca de jornal
e comprou um exemplar de uma revista de negócios. Na capa, havia a foto de uma jovem empresária sendo celebrada como a nova promessa do mercado. Valentina olhou para aquela imagem e enviou uma prece silenciosa, que aquela jovem não cometesse os mesmos erros, que encontrasse o equilíbrio antes de precisar cair. Ela havia perdido uma empresa, mas havia encontrado a si mesma, e no final, descobriu que essa era a única conquista que realmente importava. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Valentina e Dona Célia tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de queda e reconstrução, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Foi a transformação de Valentina? Foi a generosidade de Dona Célia em perdoar? Ou foi a lição de que nunca é tarde para recomeçar? Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que nos fazem refletir sobre nossas próprias escolhas e valores. Cada história é uma oportunidade de aprender, de crescer, de se emocionar. Te esperamos no próximo episódio com uma nova história, que vai mexer com suas emoções e te fazer pensar sobre a vida de uma forma diferente.